Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes de começar nossas aulas, hoje é sexta-feira, tá chegando o final de semana para vocês descansarem um pouquinho, mas não esquecendo que temos que estudar, não esquecendo que temos que fazer nossas atividades, tá certo? Então vamos lá, as 3 dicas de estudos. Procure um lugar calmo, arejado, silencioso, para que você possa se concentrar na nossa aula. Junto com vocês, leve o material didático e o material escolar, tá certo? Livro, lápis, borracha, caderno, apontador, para que você não possa estar toda hora se levantando para poder sair, se desencontrar da nossa aula, certo? A revisão de hoje é sobre ética. Vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. O ambiente que nós vivemos, que nós devemos preservá-lo, tanto seja ele o ambiente que nós vivemos, que seja a nossa casa, nossa escola, mas todo o ambiente que a gente vive, a gente tem que preservá-lo, a gente tem que cuidar para que eles não morram e não se destruam. O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida, que existe na Terra ou em alguma região dela, e que afeta aos outros ecossistemas existentes à vida dos seres humanos. O meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos, certo? O meio ambiente é composto por 4 esferas diferentes: a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Na ecologia, o meio ambiente e o ecossistema é que se desenvolve a vida de um tipo de organismo, ou seja, existe diversos tipos de ecossistema em que os organismos vivem. No meio ambiente, existem vários fatores externos que têm influência sobre a vida dos organismos. Assim, a ecologia é uma área que tem como objeto de estudo as relações existentes entre o organismo e o ambiente que se envolve. Como é que nós devemos preservar o nosso ambiente? A preservação do ambiente depende muito da sensibilização e participação de todos os indivíduos de uma sociedade. A cidadania, para a preservação do meio ambiente, deve contemplar atividades e noções que contribuem para a conservação do meio ambiente. Dessa forma, é importante instruir e educar os cidadãos de várias idades, através da formação e consciência das escolas em outros locais, certo? Para nós preservarmos o nosso ambiente, nós temos que ter a sensibilização e temos que ter a participação de todos os seres humanos. E nós devemos nos educar. Será que é certo eu estar chupando o bombom e jogar no chão? Não. Para mim se educar, para mim cuidar do ambiente que eu me encontro, eu pego esse papelzinho bom e jogo no lixo, porque lixo tem que ser jogado no lixo, não é verdade? Para a gente preservar, a água também faz parte do nosso ambiente. Para mim preservar a minha água, eu não devo poluí-la, eu não devo desperdiçá-la. A energia também faz parte do nosso ambiente. Para me preservar, eu tenho que economizar. Preservação ambiental através da sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente no planeta Terra. É manter a qualidade de vida e manter o ambiente em harmonia com a existência das pessoas, certo? Sustentabilidade é a manutenção do meio ambiente no planeta, é manter a qualidade de vida e manter o ambiente em harmonia. O que é aquecimento global? Já está dizendo, aquecimento, aumento de temperatura. É um fenômeno climático, tendo em vista que a causa do aumento da temperatura média da superfície terrestre. Aquecimento global é aumento da temperatura na superfície terrestre, certo? Boa parte dos cientistas afirmam que esse fenômeno se deve à grande quantidade de concentração de poluentes
emitidos por quem? Por os seres humanos, por nós seres humanos, que estamos prejudicando, infelizmente, o nosso meio ambiente. Por quê? Porque nós emitimos poluentes, a gente emitimos poluição, nós sujamos o nosso ambiente, nós destruímos o nosso ambiente, e como nós estamos fazendo, tem queimadas, tem desmatamento, tem poluição, faz com que a nossa superfície ela fique desprotegida e os raios solares começam a fazer o aumento da temperatura, que começa o aquecimento global. As consequências do aquecimento global podem ser catastróficas, uma vez que a geleira se derrete, aumenta o nível do mar e pode provocar inundações nas cidades litorâneas. Além disso, com o calor, temos a possibilidade de doenças e plantações afetadas, pois o aquecimento é o padrão do regime das chuvas. Nós vamos falar agora sobre alguns valores: amizade, tolerância, que a gente sempre vem falando com vocês, que a amizade a gente não se compra, a gente se conquista. Nós devemos ter tolerância nas nossas ações, nós devemos ter justiça nas nossas ações, temos que ter prudência nas nossas ações e nós devemos ser solidários às pessoas. Se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro. Valores são características que definem pessoas e grupos, bem como os seus respectivos modos de agir em sociedade. A amizade, assim como o amor, é um dos valores mais preciosos e ainda pode ser considerado como parte do amor. Trata-se de uma relação de afeto, apoio e confiança entre duas ou mais pessoas. A justiça consiste em relacionar-se de maneira justa consigo mesmo ou com o outro, dando a cada um o que realmente merece de acordo com suas atitudes. A solidariedade trata-se de ajudar os outros sem pretensão de receber nada em troca, colaborando com as causas dos outros. Tolerância é quando uma pessoa é tolerante, mostra uma atitude aberta e sem preconceito com as opiniões dos outros, de outras pessoas, mesmo quando são diferentes das suas. A prudência é a capacidade que algumas pessoas têm de analisar as variáveis existentes, de avaliar suas possíveis consequências antes de adotar sua decisão. O que é a prudência? Antes de eu tomar uma decisão, antes de eu agir, antes de eu partir para a ação, eu vou parar, eu vou analisar, eu vou ser prudente para que isso não me machuque e nem machuque o outro. Eu vou me colocar no lugar da pessoa. Eu vou ter empatia. O racismo, que nós vamos falar agora, é uma discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior à outra. Hoje, o mundo, como sempre teve esse racismo, teve esse preconceito racial devido à cor da pessoa. Mas o racismo não é só devido à cor. O preconceito hoje em dia não é só devido à cor. Existe o preconceito devido à cor, existe o preconceito devido à classificação social da pessoa, o modo de vida da pessoa, a opção que a pessoa escolhe para se relacionar com outra. Então, hoje em dia existem preconceitos que, infelizmente, existem pessoas doentes que julgam o outro pela cor da pele, pela religião, pela opção sexual, pela classe social. Esta noção tem base em diferentes motivações, em especiais as características físicas e outros traços de comportamentos humanos. Preconceito e discriminação racial é crime de ódio racial. Qualquer preconceito, seja ele racial, seja ele pela classe social, seja ele pela opção sexual, seja ele religioso, é crime. Nessa forma direta de racismo, o indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta,
física ou verbalmente contra outro indivíduo ou grupo por conta de etnia, cor, raça ou cor, bem como nega o acesso a serviço básico em locais pelos mesmos motivos. Tem o racismo institucional de maneira menos direta. O racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis, que de forma indiretas promove a exclusão ou preconceito racial. Existe o racismo estrutural, que é de maneira ainda mais branda, por muito tempo imperceptível. Essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser difícil a percepção. O que é que causa o racismo? O que causa o racismo é a falta de tolerância, é a falta de amor, é a falta de justiça, é a falta de empatia. A principal causa do racismo é a falta de amor, é a falta de empatia, de tolerância, de prudência. A pessoa tem que se colocar no lugar do outro, a pessoa tem que se olhar primeiro para julgar o outro. São julgamentos. O que causa a pessoa julgar pela cor da pele, é julgar pela opção sexual, é julgar pela classe social, é julgar porque a pessoa, pela religião da pessoa, é não se colocar, é não ter tolerância, é não ter amor pelo outro. Pode ser associada principalmente à longa escravização dos povos da origem africana e tardia, a abolição da escravidão, que foi feita de maneira irresponsável. Então, gente, o que é que eu quero que vocês fixem nessa aula? Para tudo, tanto para cuidar do meio ambiente, como em forma de racismo. Vocês têm que se colocar no lugar do outro, vocês têm que ter empatia, você tem que ter solidariedade pelo próximo. Quando eu sou solidário ao meu amigo, quando eu ajudo o outro sem ter interesse em troca, sem olhar quem eu estou ajudando, eu sou solidário, eu sou humano, eu sou prudente, eu sou justo, eu não tenho racismo. Então, o racismo, o que é que causa ele? É a falta de tolerância, é a falta de amor. E valores, a gente traz, são nossos pais que nos dão os valores, nos ensinam os valores. No dia a dia, no decorrer da escola, nós vamos aperfeiçoando esses valores, nós vamos acrescentando mais valores. Um amigo, amizade é afeto, solidariedade é afeto, amor é afeto, justiça é a pessoa ser solidária. Se você é justo, você não é racista. Se você é tolerante, você não é racista. O que é que causa? O principal causa do racismo é a pessoa não aceitar a diferença do outro. A principal causa do racismo é a pessoa não aceitar a diferença do outro. Então, nós devemos aceitar a diferença do próximo. Nós devemos aceitar, respeitar a diferença dos outros, certo? Para que a gente não se torne uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa desumana, nós devemos respeitar a diferença do seu próximo, certo? Para me ser solidário, eu preciso respeitar a diferença do meu próximo. Eu preciso me colocar no lugar dele, eu preciso ter empatia, certo? Para rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Acesse quantas vezes quiserem, revejam essa aula. Lembre-se, tenha empatia, se coloque no lugar do próximo. Aceite a diferença do outro, seja ele pela cor da pele, seja ele pela religião que ele escolheu, a opção que ele escolheu de vida, a classe social que ele tem. Respeitem a diferença do outro. Então, querendo rever essa aula,
www.escolapequenospato.com.br. Está nas nossas plataformas digitais, certo, gente? Bom final de semana. Estudem, revejam as aulas, façam atividades, reflita. Em tudo na vida de vocês, tenham empatia. Antes de você julgar, se coloque no lugar do próximo, certo? É esse recado que a tia quer deixar para vocês. Tenham empatia, sejam solidários, se coloquem no lugar do próximo. Aceite e respeite a diferença do próximo. Beijo, bom final de semana, um abraço bem forte, até segunda-feira.